Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos hoje, dia 21 de agosto de 2023, né? Tá passando muito rápido. Observa que hoje eu estou falando aqui segunda-feira. Você vai ver que não vai demorar tanto. Daqui a pouco eu estou falando sexta-feira, né? Mais um final de semana abençoado por Deus. E nós estamos aqui depois de uma festividade ontem, né? Em Niterói, no horário da tarde, onde tivemos a presença do pastor Tiago, né, o dirigente ali de Nova Friburgo, pregando a palavra do Senhor, que por sinal, a palavra tremenda, né, falando sobre o espinho na carne de Paulo. E ele frisou bastante ali que muitas das vezes tem pessoas preocupadas, né, em saber qual era o espinho, né, que tinha na carne de Paulo, e ele falou, seja lá qual for, né, o espinho na carne de Paulo, não vai me edificar em nada. E a gente, muitas das vezes, nós nos preocupamos, né, com coisas que não vai trazer relevância nenhuma. Mas a gente saber que a graça de Deus na vida de Paulo já bastava, isso era e é o mais importante na nossa vida. Amém? Então quero só lembrar que no canal Tempos Rio, né, vamos ter aí as festividades, né, de Niterói, vamos estar colocando. Eu quero ver se eu já preparo logo a mensagem, né, a palavra do Senhor nosso Deus, para já colocar, porque é uma palavra que edifica, né? O pastor Eustáquio, no final do culto, fui lá, parabenizei ele da forma em que o Senhor, nosso Deus, usou ali na palavra. E faz a gente refletir bastante, né? Pensar bastante antes de qualquer outra atitude. E o apóstolo Paulo, ele era um desses, né? Quando ele fala que ele não sabe quem é, se na carne ou fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo, né? A gente vê a forma que o apóstolo Paulo, ele se colocava para poder falar das coisas do Senhor. Amém? Mas hoje é segunda-feira, às 20 horas, teremos o pastor Adão Guilhermes Domingos, tudo pronto, tudo preparado. Às 20 horas teremos a nossa live e todos vocês são os nossos convidados para estar participando conosco e mais, né? Divulgue aí o canal Tempos Rio, que eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, ele vai, né, levar estas mensagens, estas palavras aos corações mais longínquos, mais distante possível, vão ouvir falar de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe aí o pastor Maurício, né, de Borba, que é o nosso dirigente setorial, né, que estivemos lá ontem apoiando esta festividade, e o culto foi uma bênção, apesar da chuva, né? Ontem choveu um bocado, mas mesmo assim a igreja ficou repleta, todos ali para adorar o nome do Senhor nosso Pai. Então vamos agora para a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo Números 28 e vamos ler um total de 31 versículos, aonde, como eu sempre digo, para nós obtermos conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura da palavra do Senhor, Números
28 e verso 1. Vamos falar hoje sobre o holocausto perpétuo, né? Então nós vamos falar de dois tópicos, né? Dois tópicos. O primeiro, o holocausto perpétuo, e depois nós vamos falar sobre as ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Números 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2: Dá ordem aos filhos de Israel, disse-lhe, da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. Verso 3. E dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Cada dia era contínuo o holocausto. Verso 4. 1 cordeiro sacrificará pela manhã, e o outro cordeiro santificarás na tarde. Verso 5. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Verso 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Verso 7. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Verso 8. E o outro cordeiro santificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Agora vamos para o tópico 2, que é as ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Então vamos, Números 28 e verso 9, que diz assim: Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. Verso 10. Holocausto é do sábado. Em cada sábado, além do holocausto contínuo, a sua libação. Vamos agora para o verso 11, que diz assim: E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Verso 12. E 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. Verso 13. E 1/10
de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares. Para um cordeiro, holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Verso 14. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Verso 15. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Verso 16. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Verso 17. E aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmo. Verso 18. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Verso 19. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos a eles sem mancha. Verso 20. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Verso 21. Para cada carneiro oferecereis 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Verso 22. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Verso 23. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Verso 24. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerás isto com a sua libação. Verso 25. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Verso 26. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Verso 27. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Verso 28. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite,
3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Verso 29. Para cada carneiro, 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. Verso 30. Um bode para fazer expiação por vós. Verso 31 e final. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Foram aí lido 31 versículos do capítulo 28 do livro de Números. E o que chama bastante atenção aqui é, mais uma vez, o Senhor nosso Deus, falando com Moisés a respeito do holocausto, a respeito de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado, mas que o holocausto ele não poderia parar, o sacrifício não poderia parar, tinha que ser perpétuo. E a gente vê a importância dos sacrifícios e das ofertas contínuas oferecida ao Senhor. E nós vemos, irmãos, que deviam ser oferecidos exatamente, diariamente e também no dia das festividades. Você observa que no primeiro dia do mês, eles tinham que fazer ali, o seu holocausto. Quando chegava na época da lua nova, outro holocausto. Quando chegava na época da Páscoa, na época das primícias, outro holocausto. E a gente vê que, hoje em dia, nós teríamos que continuarmos, irmãos, praticamente nessa necessidade que esse povo tinha. Era preciso eles fazerem o sacrifício, era preciso eles fazerem o holocausto para oferecer ao Senhor. E na nossa atualidade de hoje, o que nós temos feito para oferecer ao Senhor? É claro que nós não vamos fazer hoje um sacrifício como era feito no passado, antigamente, com os animais, que sacrificavam ali e oferecia ao Senhor. Essa era a época do sacrifício, a época que os nossos irmãos lá no passado, eles se colocavam diante do Senhor, nosso Pai. E aí você pode falar, poderia ser da mesma forma, mas você sabe aí o preço de um carneiro? Será que seria viável a todos fazer este sacrifício? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós deveríamos a cada momento fazer um sacrifício ao Senhor, oferecer algo ao Senhor, sem ser na circunstância aqui de matança, de animal. Mas aí eu te pergunto, o que você tem oferecido ao Senhor nosso Pai? E nós vemos que o Senhor, ele fala a Moisés e dá ordem aos filhos de Israel para que eles deem oferta ao Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que este princípio, espiritual, ele não mudou na nossa atualidade. Os crentes de hoje precisam se aproximar cada vez mais de Deus. O sacrifício que eles faziam no passado era exatamente para se colocar cada vez mais diante de Deus. E hoje os crentes
nós precisamos também se aproximar diariamente do Senhor. Mas como? Em oração, em adoração, para nós recebermos as graças e a ajuda de Deus para com cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí mais esta leitura da palavra do Senhor. Quero só lembrar que hoje às 20 horas a nossa live em família, teremos aí o testemunho, né, do nosso irmão Joaquim Cunha, né, que graças a Deus já está em casa, graças a Deus já está se recuperando, né? Então nós teremos hoje o testemunho do nosso irmão Joaquim Cunha, que ele já me enviou, né? E nós vamos estar colocando hoje na nossa live. Você que orou, Deus abençoe, mas continua orando. Você que tem clamado em favor do nosso irmão Joaquim Cunha, continua orando, amém? A primeira parte da vitória ele já recebeu, agora falta a segunda, né? Então, à noite, nós estaremos aqui no canal Tempo Zio, colocando esse testemunho do nosso irmão Joaquim Cunha, amém? Então, quero já fazer uma oração, quero agradecer a todos que têm acompanhado estas lives à tarde, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Então vamos falar com o Senhor em oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, Senhor, nesta tarde. Abençoa, Senhor, a nossa live de logo mais às 20 horas aqui no canal Tempos Rio. Senhor, que o Senhor venha entrar neste lar, venha abençoar esta família, este irmão, esta irmã, Pai, que tem acompanhado conosco a leitura da Tua Palavra. Ó Deus de poder, abra, Pai, o nosso entendimento para com a Tua Palavra. Abra, Senhor, a nossa mente para com a Tua Palavra. Senhor, sejas conosco, dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, na vida desta pessoa. Coloca as Tuas mãos poderosas, trabalha neste lar, trabalha na vida deste esposo, desta esposa, deste filho, desta filha, deste parente. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, porque eu creio no Teu poder, em Teu santo nome. Amém. Então, meus amados, que Deus abençoe. Até logo mais às 20 horas, aonde nós estaremos aqui no canal Tempo Zio com mais uma live, né? Com mais uma live em família. Amém? Pastor Adão também vai estar, minha esposa, e nós estaremos aqui falando das grandezas do Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família, e como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E até logo mais, permitindo Deus, na nossa live em família. Deus abençoe a todos.